E aí galera, Matheus Gelsi aqui. No vídeo de hoje eu vou falar sobre Amor Perfeito, a próxima novela das 6 da TV Globo. Bom, eu vou começar falando da história da novela e depois eu comento aqui o que eu achei sobre a produção e sobre o enredo da trama. Bom, a novela está sendo escrita aí pela Duca Rachid, pelo Júlio Fischer e pelo Elísio Lopes Júnior. É a primeira novela da Duca Rachid sem a Thelma Guedes, né? Geralmente elas faziam novelas juntas. É a primeira novela aí da Duca sem a Thelma, então. E ela é inspirada, ela é livremente inspirada aí no livro Marcelino Põe Vinho. Então ela vai ter um plot, né? O plot principal da novela vai ser inspirado nesse livro aí, embora não seja exatamente um remake ou uma adaptação do livro. A protagonista vai ser a Maré, vivida pela Camila Queiroz, de volta à Globo aí depois daquela rápida saída após o final aí de Verdades Secretas 2. E a história começa com a Maré indo presa pelo assassinato do pai dela, né? Ela é culpada por ter assassinado o pai dela e ela acaba sendo presa. Porém, antes dela ser presa, ela descobre que ela tá grávida, né? E ela acaba tendo esse filho antes de ser presa ainda. O filho dela acaba indo para um mosteiro, onde vai ser criado como órfão ali pelos padres que vivem lá. Só então a Maré vai ser presa, sendo considerada culpada aí pela morte do pai dela. Na verdade, quem matou o pai dela, né, o Leonel, vivido aí pelo Paulo Gorgulho, foi a esposa dele, né? A atual esposa dele, madrasta da Maré, que é a Gilda, vivida pela Mariana Ximenes. Até porque a Gilda acaba se interessando também pelo namorado da Maré, né? Pelo Orlando, que é o pai do filho da Maré, inclusive. E ela acaba colocando a Maré na cadeia com a intenção aí também de ficar com o marido dela e com a fortuna do pai dela. Se passam 8 anos, a Maré sai da prisão em busca aí de vingança e de tentar reencontrar o seu filho, né? Ter o seu filho de volta e também se vingar da Gilda, do pessoal que acabou colocando ela na cadeia pela morte do pai dela. Então essa é a trama principal da novela. Óbvio, né, que a novela tem várias outras tramas secundárias, mas esse é o mote principal da novela, esse retorno da Maré aí em busca do seu filho e em busca de revelar a verdade, né? De revelar os verdadeiros assassinos do pai dela. Quem ajuda a Maré nessa volta dela é o Júlio, personagem aí do Daniel Rangel, que tem a mesma idade da Maré, né, desde criança. Ele é apaixonado por ela, então a gente gera aí o triângulo amoroso tão comum em novelas. A Maré vai ficar dividida então entre o Júlio, papel do Daniel Rangel, e o Orlando, papel aí do Diogo Almeida. E o Júlio, inclusive, é o personagem central aí de uma outra trama da novela, de um outro plot da novela, que é relacionado ao prefeito da cidade, né? O prefeito da cidade vai ser vivido aí pelo Paulo Betti, que é casado com o personagem da Zezé Polessa, e os dois são pais aí de 3 filhos. O Gaspar Evaristo, vivido aí pelo Thiago Lacerda, que vai ser o grande vilão da novela, junto com a Mariana Ximenes. O Ivan Evaristo, vivido aí pelo Bruno Montaleone, que vai ser uma espécie de pegador aí da novela. E o Luiz Evaristo, vivido pelo ator Paulo Mendes, que vai ser um menino ali praticamente forçado pela mãe, a Zezé Polessa, a viver no mosteiro, a se tornar padre, né? Porém, o que o Júlio tem a ver com isso, né? O que o personagem do Daniel Rangel tem a ver com tudo isso? Ele é filho do Paulo Betti com a personagem da Ana Cecília Costa. Ou seja, ele é um filho criado fora do casamento oficial do prefeito da cidade, né? E ninguém sabe disso. Eles estavam vivendo em uma outra cidade, porém a mãe resolve retornar e a cidade onde vive o personagem do Paulo Betti, né? Esconde esse segredo aí, tanto do filho quanto do pai. Então tá aí um outro plot da novela. Outros plots assim divulgados da novela, a gente tem poucos plots na verdade, né, divulgados. A gente tem algumas personalidades de personagens divulgadas, mas histórias mesmo dos personagens são poucos, né? A gente tem aí, a gente já sabe que a personagem da Gilda vai chantagear o personagem do Carmo Dalla Vecchia, né? Que vai viver o Érico na novela, né? O Érico é um personagem homossexual. A Gilda vai descobrir isso e vai chantagear esse personagem, né? Não sabemos de que maneira ainda ela vai chantagear ele, mas é mais um plot aí da novela que vai acontecer. Outras 2 histórias aí interessantes da novela envolvem 2 padres aí da novela, né? Que um deles é vivido pelo Alan Souza Lima, né? O padre João, que quando era jovem acabou engravidando a personagem da Carol Castro. Agora ela volta para a cidade e acaba mexendo com esse padre, né? Com os sentimentos desse padre. Não sabemos ainda se ele vai se interessar por ela novamente, como é que isso vai ser abordado. E o outro padre vai ser vivido pelo Babu Santana, que quando jovem acabou assassinando um rapaz, né? A gente não sabe ainda como que isso aconteceu, como ele se tornou padre, se ele foi realmente culpado, se foi intencional, se não foi intencional. Isso com certeza vai ser abordado pela novela também. Além, é claro, da história do Domingos, né? O menininho aí vivido pelo Levi Assaf, que é o filho da Maré, que vai ser criado ali nessa espécie de orfanato, no mosteiro ali com os padres. Então ele vai ser mais ou menos o plot principal da novela, né? O que liga toda a novela. A gente vai acompanhar aí também a história desse menininho durante a novela. Agora vamos lá, o que eu achei da história em si, né? E alguns pontos aí de outros personagens, como que entram alguns atores aí, e o que isso tem a ver com outras novelas da Globo, enfim. Bom, em relação à história da novela, né? A única coisa que realmente chama a atenção é a questão do personagem principal, o Domingos aí, o Marcelino, né? Vivido pelo Levi Assaf,
que eu acho que é o grande diferencial da novela, né? Ter uma criança como protagonista, porque tirando isso, a história da mãe dele, né, embora a gente saiba da capacidade lá do Rashid, né, foram ótimas novelas que ela já escreveu, a história da Maré é uma história muito genérica, dessa pessoa que é presa injustamente, que some injustamente ou que morre e volta depois de um tempo em busca de vingança. Não só é uma história genérica, como é exatamente a mesma história das últimas duas novelas das seis. Então, a gente está vendo aí terminando o Mar do Sertão, que foi exatamente isso, né? O Zé Paulino tinha aí teoricamente morrido, né? E ele volta 10 anos depois para se vingar de quem o matou. Anteriormente a gente teve Além da Ilusão, com o personagem do Davi, que é preso injustamente e volta também, não sei se é 10 anos depois ou 8 anos, acho que é 8 anos depois, para vingar aí a sua prisão. Então a gente tem mais uma vez aí a Maré sendo presa injustamente e voltando 8 anos depois para vingar essa sua prisão injusta, né? Então não só não é uma história original, como é exatamente a mesma história das últimas duas novelas do mesmo horário. A única coisa que me enche realmente os olhos é a questão do menino aí, pra gente ver como que isso vai ser abordado na novela. Outra coisa que também merece ser comentada, né, é em relação a vários personagens negros da novela, né? A gente tem aí vários personagens negros, além dos protagonistas, né, do Orlando e do filho dele. A gente tem vários outros personagens negros na novela que ocupam posições de poder. Isso é bem interessante. A gente tem a personagem da Lucy Ramos, que eu acho que você acha que é a dona de um salão de cabeleireiros, né, que sonha em ser mãe, acaba adotando um menino. O pai do menino adota a criança quase que obrigado, né? Ele não queria ter aquele menino, mas ele adota a criança junto com a mulher dele, com a Lucy Ramos, e depois de algum tempo a Lucy Ramos descobre que o marido dela na verdade é infértil, né? Ele que não tá conseguindo dar um filho para ela, né? E não ela, como ela achava que ela era. Então aí ela tem um salão de cabeleireiros. A Juliana Alves também tem, se eu não me engano, um comércio, né? A Isabel Filares também é um personagem importante. Temos alguns padres também interpretados por atores negros na novela, então isso é muito importante a gente ver atores negros representando personagens com importância na novela, com cargos importantes, com cargos representativos. Porém, tem uma questão aí, em Mar do Sertão isso também aconteceu, né? A gente tem a dona da pensão, que é uma mulher negra, a gente tem a pastora, que é uma mulher negra, o padre da cidade é um homem negro, o delegado da cidade foi por um tempo um homem negro, policiais, enfim, personagens importantes. Porém, não adianta você dar cargos importantes para pessoas negras, para atores negros, quando você não desenvolve a história deles. Então, por exemplo, a dona da pensão em Mar do Sertão é um cargo importante, só que ela não tem história, ela é basicamente a dona da pensão. Inclusive, a única personagem negra em Mar do Sertão que tem aí um grande destaque, uma história boa, boas cenas, bons momentos aí de história, é a pastora vivida pela Heloísa Jorge. Tirando ela, os personagens só estão ali. É claro que é importante, porque é representatividade, né? É representativo você ver pessoas negras em cargos de poder, porém de nada adianta se eles não têm boas cenas, bons textos e bons desenvolvimentos na novela, né? Então a gente espera aí que Amor Perfeito seja diferente de Mar do Sertão nesse sentido. O último ponto em relação à novela que talvez não tenha me agradado tanto, quando eu vi as primeiras imagens, né, o primeiro teaser da novela, eu achei uma estética muito parecida com Além da Ilusão. Eu achei assim, imagens muito parecidas, figurinos parecidos, cenários parecidos, a fotografia é parecida, sabe, a direção de arte. Eu achei tudo muito parecido, parece a mesma novela, só com outros personagens. Não consegui ver diferença ainda com Além da Ilusão. Pode ser, Matheus, elas se passam na mesma época. Elas se passam exatamente na mesma época, né? Além da Ilusão se passa ali, começa em 1936 e depois passa para 1944. E se eu não me engano, Amor Perfeito começa em 1934 e passa para 1942. Então é basicamente o mesmo espaço de tempo, né? Então é natural que os figurinos fossem parecidos, embora elas se passem em cidades diferentes. Além da Ilusão se passava em Campos dos Goytacazes, aqui no Rio de Janeiro, enquanto Amor Perfeito vai se passar numa cidade fictícia, né? Não sei se eles vão querer ambientar isso em Minas Gerais ou em São Paulo, então não está muito claro ainda qual a localização geográfica de Amor Perfeito, mas em relação ao tempo, né, as duas se passam no mesmo período de tempo. Porém, eu acho que teria como sim duas tramas se passarem na mesma década, no mesmo ano, só que com estéticas diferentes, né? Com uma direção diferente, uma direção de arte diferente. Até então eu vejo as duas muito parecidas uma com a outra, esteticamente falando. Você pode pegar qualquer cena de Além da Ilusão e qualquer uma dessas cenas divulgadas aí por enquanto por Amor Perfeito e vai parecer a mesma novela. Dá pra você divulgar como se fosse uma novela só, porque as duas são muito parecidas por enquanto. Então, resumindo aí, eu acho que as minhas expectativas não são as maiores para Amor Perfeito, né? É claro que eu quero assistir, como eu disse, a do Rashid é uma ótima
novelista. Eu quero ver Mariana Ximenes vivendo uma vilã aí, tem um tempinho já que ela não faz uma boa vilã. Então eu vou assistir, obviamente, espero que seja uma boa novela, mas eu não tô tão confiante assim não. Vou tentar focar aí na parte do menino, né, do protagonista, e a gente espera realmente que seja uma boa novela, torcendo para que seja algo diferente, algo novo, para continuar aí a qualidade de Mar do Sertão, que foi uma ótima novela. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal para não perder as nossas notificações. Comenta aqui embaixo o que você acha, né? Quais são as suas expectativas para Amor Perfeito, o que você achou de Mar do Sertão, né? E o que você espera de Amor Perfeito. Curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal. Um beijo e até um próximo vídeo.